Oiê, seja muito bem-vinda a esta aula. Parabéns por você estar aqui investindo na pessoa mais importante da sua vida, que é você mesma. E essa atitude tem tudo a ver com o nosso tema, que é autoestima. A autoestima é importantíssima para você ser mais feliz, para você viver o seu melhor, para você ter relacionamentos mais saudáveis e ter sucesso não só na área profissional, né, mas também em outras áreas da vida, em todas as áreas da vida. E pessoas que têm baixa autoestima costumam ter muitos prejuízos. São pessoas que têm muita dificuldade em tomar decisões, em fazer boas escolhas. São pessoas que vivem se sabotando, ou seja, quando estão prestes a conseguir aquilo que tanto almeja, acabam voltando à estaca zero, porque não se percebem boas o suficiente para poder ter aquilo que tanto quer, né? E a baixa autoestima também pode levar a uma depressão. Eu já tive depressão e eu só consegui sair deste buraco quando eu mudei a minha forma de me perceber, né? Quando eu comecei a mudar a minha autoimagem, quando eu comecei a me valorizar mais, a perceber as minhas qualidades, ou seja, quando eu comecei a desenvolver uma boa autoestima. Então, você que está aqui é muito importante. Você que quer ter sucesso, não só na área profissional, mas como em todas as áreas da vida, você olhar para sua autoestima. Como é que está a sua autoestima? Conta aqui para mim no chat, de 0 a 10. Quanto que você acha que tá? Comenta aqui para mim. E se você conhece alguém que precisa assistir a essa aula hoje, onde eu vou ensinar uma estratégia super simples, mas muito poderosa, que vai ajudar você a elevar a sua autoestima, envia um link da aula. Faz essa ação aí de contribuir com o desenvolvimento do outro. Então, pensa em alguém que está precisando e compartilha o link, que eu tenho certeza que você vai fazer muito bem para essa pessoa, tá? Então, assim, que fique muito claro aqui para você, você não está sozinha. Muitas e muitas mulheres enfrentam esse mesmo problema, ficam tristes, pois não se percebem capazes, não se percebem boas o suficiente, ou seja, não confiam no seu potencial, tá? Vamos lá, mas antes de começar a aula, eu quero me apresentar, principalmente para você que está aqui pela primeira vez e que ainda não me conhece. Bom, eu sou a Carla Santos, eu sou especialista em inteligência emocional e em reprogramação mental. Eu atuo como mentora, coach e terapeuta. Eu ajudo mulheres a vencerem os medos, os bloqueios emocionais que as impedem de conseguir ter sucesso profissional. Então, o que me motiva, né, a fazer esse trabalho é a crença de que todos nós nascemos para viver o nosso melhor. E se não estamos vivendo o nosso melhor, estamos vivendo uma realidade disfuncional e que precisa e pode ser mudada. E a minha missão é ajudar a mudar essa realidade. Por isso que eu estou aqui, né, para te ajudar a ter uma boa autoestima, para te ensinar uma estratégia muito simples, mas muito poderosa, como eu falei, que vai fazer você a se perceber de uma forma muito mais positiva. Então, a boa notícia é que sim, existe uma forma de você mudar essa realidade que você está vivendo, tá? Então vamos começar a aula e eu vou compartilhar aqui um slide com vocês, tá? Deixa eu abrir aqui a tela. Eu vou compartilhar o slide. Vamos lá, apareceu aqui. Quero começar a aula com uma pergunta. Você acredita? Você acredita que
que a autoestima está relacionada à aparência física? Comenta aqui no chat para mim. Deixa eu ver o que você vai responder. O que você acredita? Você acredita que sim? Que, por exemplo, uma mulher bonita é uma mulher que tem boa autoestima ou não? Uma mulher bonita, que tem uma aparência agradável fisicamente, ela pode ter baixa autoestima? Qual que é a sua opinião? Escreve aqui. Bom, o que se nota aí entre as mulheres, né? Principalmente agora, vamos falar do nosso contexto. Redes sociais, Instagram, tem muitos filtros, né? Eu uso filtro, acredito que você também use filtro. Esses filtros, o que eles fazem? Eles fazem a gente acreditar de forma inconsciente que existe uma perfeição, que existe um padrão perfeito de beleza, né? Aí existem pessoas que se deixam levar por essa ideia e vão procurar por ajuda estética. Então chegam lá nas clínicas de estética e falam assim: ó, eu quero ficar com a boca que nem esse filtro, eu quero ficar assim, enfim, eu quero ficar exatamente que nesse filtro. Ou seja, perfeita. E o que acontece? Não existe um padrão de perfeição. Não existe um padrão de perfeição. E aí, essas pessoas, por não atingirem esse padrão, começam a ficar insatisfeitas. Só que vamos lá. Não tem problema algum você mexer na sua aparência física, tá? Não tem problema algum. O problema é quando você acredita que o seu valor, que a sua autoestima está relacionada a isso. E aí, o que você vai fazer? Você vai querer mudar a sua aparência, atingir esse padrão ali do filtro, que é inalcançável, né? E você nunca vai parar de mexer em si mesma, porque esse sentimento que você quer sentir, esse bem-estar, esse sentimento de valorização por si mesma, não depende exclusivamente da sua aparência física. Então, se você, por exemplo, é uma mulher que está aí sempre fazendo procedimento estético, faz, já fez até demais, e ainda tá com essa sensação de vazio, sabe? É uma sensação de vazio. Eu já passei por isso. E eu sempre fazia procedimentos estéticos e me olhava assim, não me achava bonita, não sentia que eu tinha valor. E as pessoas comentavam: Nossa, você está muito bonita, você é linda, não sei o quê. Eu, cara, eu não consigo. Então, minha autoestima era muito baixa. Então, assim, ó, autoestima não se limita à aparência física, tá? Existem mulheres belíssimas que acabam se viciando, por exemplo, em cirurgia plástica, principalmente por causa desses filtros, né? Que já foi feito várias pesquisas e que mostram a influência negativa desses filtros na mente dessas mulheres, acabam fazendo várias cirurgias e continuam se sentindo mal, continuam se sentindo feia e desvalorizadas. Por quê? Porque a autoestima, ela vai muito além do que os nossos olhos podem perceber. A autoestima tem a ver com um sentimento de valorização. É um sentimento que eu nutro por mim mesma. E esse sentimento, ele surge a partir do conceito que eu faço de mim mesma. Pensa aí. Quando você vai falar de você para outras pessoas, o que você costuma falar de você? Você fala de você de uma forma positiva ou negativa? Você costuma se adjetivar de forma negativa? Por exemplo, eu não presto para nada, eu sou ruim mesmo, eu sou uma fracassada, eu sou isso, eu sou aquilo. Como que você fala de você para as outras pessoas? E o que você comunica para si mesma, que são aquelas vozinhas internas, né? Faz essa reflexão de forma mais positiva ou de forma mais negativa?
essa comunicação interna que você tem diz muito sobre a forma como você se percebe. Um influencia a outra. O outro, né? Então, assim, o conceito que eu tenho de mim mesma, se for um conceito muito negativo, e eu consigo perceber isso através das minhas palavras, o que eu falo de mim para outras pessoas, ou o que eu falo para mim mesma, isso tudo influencia na minha autoimagem, que é a forma como eu me percebo. E a forma como eu me percebo, ela vai influenciar na minha autoestima. Ou seja, se eu me percebo de forma negativa, porque eu tenho uma comunicação negativa comigo mesma e me comunico de forma negativa para as outras pessoas, eu vou olhar para mim com senso de desvalorização. Porque se eu sou tão ruim assim, eu não vou ter motivos para me estimar. Eu não terei motivos para me valorizar e nem para me amar, né? Então é muito importante entender isso, né? Que a sua comunicação interna, ela tem muito poder na sua autoestima. Então vamos lá. Autoestima tem a ver com a aparência física? Sim, porém não se limita, vai muito além disso, tá? Eu posso melhorar algo em mim e a partir disso me perceber de uma outra forma, começar a gostar do que eu vejo, mas quando eu mudo e não mudo esse sentimento e eu continuo numa insatisfação constante, é porque eu preciso realmente trabalhar esse conceito que eu tenho de mim mesma, essa crença que eu tenho de mim mesma, ou seja, mudar a imagem, a forma como eu me percebo, tá? Então, é extremamente importante isso. E vamos entender como é que é formada a autoestima. A autoestima, ela é formada principalmente na nossa infância. Nós nascemos sem ego, ou seja, quando a gente nasce, nós acreditamos que somos uma extensão das nossas mães, né? Então, eu nasci e eu não me vejo como um ser único, individual. Não, eu vejo eu como uma extensão da minha mãe. Nós somos ligados, somos uma única pessoa, um único corpo. Quando esse bebê vai se desenvolvendo e começa a interagir com o ambiente através dos 5 sentidos, e naquele momento ali que o bebê olha para o espelho e se percebe como um ser único, separado da mãe, ele começa a se perceber, ou seja, a ter uma imagem de si mesma. Só que essa imagem, ela vai sendo desenvolvida a partir do contato com outras pessoas. Então, o que as outras pessoas vão dizendo para esse bebê, ele vai tomando como verdade. Por quê? Porque até os 7 anos, mais ou menos, a nossa mente consciente, que é aquela mente que analisa, que julga aquilo que é certo, aquilo que é errado, ela não é bem desenvolvida. A mente que é bem desenvolvida é a mente subconsciente. Só que essa mente subconsciente, ela é atemporal e ela é amoral, ou seja, ela não tem discernimento daquilo que é bom ou aquilo que é ruim. Ela capta e absorve tudo como verdade. Então, quanto mais essa criança ela ouve dos seus pais, né? Ou seja, a repetição, essa repetição vai convencendo a mente dela que isso é verdade. Então, exemplo, um bebezinho que escuta o tempo todo da sua mãe, que não é bom o suficiente, que é burro, que é incapaz, que nada que faz dá certo. Essa criança, de tanto escutar isso, como ela não tem um fator crítico, uma mente consciente bem desenvolvida, ela vai tomar isso como verdade. Vai tomar estes conceitos: burra, burra, fracassada, incapaz. E aí, esses conceitos vão construir uma autoimagem, uma imagem, consequentemente, negativa, porque o conceito que essa criança está construindo
é negativo. E a partir dessa autoimagem negativa, o sentimento que ela vai sentir por ela mesma também vai ser um sentimento negativo, desconfortável, né? Vai sentir muita culpa, muita vergonha, tristeza, enfim, a gente vai ver logo mais, mas o que é importante você entender aqui é que assim, ó, que a nossa representação mental, a forma como a gente representa o mundo e a gente nos representa, ou seja, a nossa autoimagem, ela vai influenciar na forma como nos sentimos. Por quê? Porque a emoção relacionada ao sentimento, né? A emoção, ela é uma reação do corpo a um estímulo interno, que pode ser uma memória, pode ser uma imaginação, ou também a um estímulo externo, que pode ser uma foto que eu vejo, pode ser algo que eu escuto, ou seja, aquilo que eu capto através dos meus 5 sentidos. Então, esses estímulos interno, tanto interno quanto externo, vão influenciar na forma como eu me sinto. E aí, se eu capto sempre informações negativas a meu respeito, eu vou começar a me sentir mal. Eu vou começar a me sentir impotente, a me sentir incapaz. Entenderam? Então, como é formada a autoestima? Principalmente na nossa infância. Só que você é uma pessoa adulta. Você pode ter a sua autoestima abalada? Obviamente. Como? Se você começar a frequentar ambientes tóxicos, cujas pessoas só te depreciam, pessoas só te colocam para baixo, só ressaltam os seus defeitos, aquilo que você precisa melhorar. Se são pessoas que não conseguem te elogiar, não conseguem falar nada bom, o que seu cérebro vai entender? Que de tanto essas pessoas repetirem, é uma verdade. E o cérebro, ele não consegue fazer esse discernimento do que é bom ou ruim. Ele entende assim, bom, tá repetindo, então é verdade. Então, a imagem que você tem de você mesma, ou seja, a crença que você tem de você mesma, ela é gerada a partir deste processo da repetição. Só que quando você é criança, é muito mais rápido, porque você não tem esse fator crítico que analisa entre certo e errado bem desenvolvido, tá? Então, você, enquanto adulto, você pode sair de uma pessoa que tem uma boa autoestima, uma autoestima elevada e acabar destruindo, né? Se vê ali com a sua autoestima destruída a partir deste contato com pessoas tóxicas. E outra coisa também que pode afetar a sua autoestima é uma situação traumática, tá? Por exemplo, eu fui apresentar um trabalho e aí as pessoas riram da minha apresentação e isso gerou uma crença de incapacidade. Ou seja, foi um evento ali, uma experiência que me trouxe uma dor, uma ferida emocional e me gerou uma crença, né? Uma crença de incapacidade. Então, a partir daí, a minha autoestima, que é um sentimento, pode sim ser alterada. Então, quando a gente fala de autoestima, nós estamos falando de 3 crenças principais, tá? O que são crenças? São verdades. É aquilo que eu acredito sobre mim. Crenças são verdades, principalmente adquiridas ali, como eu falei, durante a nossa infância. São verdades inquestionáveis e autorrealizáveis. Se eu acredito, eu vou fazer de tudo para se confirmar. Então, quais são as 3 crenças relacionadas à nossa autoestima? Crenças de identidade. Quem eu acredito que eu sou? Quem você acredita que é? Você já pensou nisso? Quem você acredita que é? Você acredita que você é capaz? Você acredita que você é corajosa, que você é inteligente ou não? Quem você acredita que é? Crença de capacidade é aquilo que eu acredito que eu sou capaz. Eu sou capaz de realizar algo? De fazer algo? Crença de merecimento.
Eu acredito que eu mereço ter aquilo que eu almejo. Eu acredito que eu mereço ter sucesso, que eu mereço ser amada. Então, essas 3 categorias de crenças, elas vão formar a nossa autoestima. Lembrando, crenças são conceitos, verdades que eu tenho a respeito de mim. E que de forma inconsciente, porque elas estão lá na mente subconsciente, que é uma mente que está abaixo da linha da consciência, e influencia muito o nosso comportamento, as nossas emoções. Então, essas crenças que estão ali nessa mente, elas vão estar o tempo todo influenciando nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, tá? E o que causa a baixa autoestima? O que causa a baixa autoestima? O que vocês acham? Como eu falei, a baixa autoestima, o que causa são coisas, tá? Que fazem você enxergar a si mesma de forma negativa, constantemente. Como, por exemplo, a sua própria comunicação interna, né? Ou seja, o que você diz para si mesma, ou também as pessoas que relacionam com você, tá? Quando essas pessoas começam a falar só coisas ruins a seu respeito. E também o que causa o foco que você dá na sua vida. Se você é uma pessoa que foca muito no negativo, né? Se você é uma pessoa que se critica muito, isso também vai causar uma baixa autoestima. Além disso, tem a questão da educação que você recebeu, que eu comentei aqui com vocês, e a criação também. Por exemplo, se uma pessoa teve uma mãe narcisista ou se essa pessoa sofreu algum abuso, né, durante a infância, a chance dela ter uma baixa autoestima é muito maior, é muito grande mesmo, tá? Por quê? Porque ela estava inserida ali em um ambiente que mudava a percepção dela sobre ela mesma, levando uma percepção negativa. Então, as causas, elas podem ser diversas, tanto do ambiente externo quanto como do ambiente interno, né? Vamos ver aqui quais são os sintomas de baixa autoestima. Quais são os sintomas? Bom, preste bem atenção no que eu vou falar agora, tá? Os sintomas, porque a partir dessa consciência, dessa compreensão de quais são os sintomas, eu consigo me analisar melhor. Vamos lá. Pessoas que têm baixa autoestima são pessoas que costumam não aceitar muito bem elogios. Por exemplo, eu te elogio e você fala: não, que isso, capaz, não sou isso, não. Ou a pessoa fala assim: ah, você que é. A pessoa já entrega para você, porque a pessoa não consegue aceitar. Ou a pessoa que recebe o elogio, ela até acha que a pessoa que está elogiando está debochando da cara dela. Então essa pessoa fica assim: ela tá me elogiando? Como assim? Eu acho que ela tá zoando da minha cara. Então são pessoas que não sabem receber, né, aceitar elogios. Você é uma dessas pessoas? Você já pensou nisso? São pessoas também que têm uma necessidade muito grande de aprovação. Elas estão o tempo todo fazendo algo para sentir essa aprovação e reconhecimento. Por quê? Porque o que eu não consigo desenvolver internamente, eu procuro externamente. Se eu não consigo me aprovar, se eu não consigo reconhecer o que eu tenho de melhor, eu vou sempre procurar no outro. E isso pode gerar o quê? Uma dependência emocional. Eu posso ficar refém da atitude do outro para eu me sentir bem. Fez sentido? Caiu alguma ficha aí para você? Vamos lá, mais sintomas. Pessoas que têm baixa autoestima costumam ser muito pessimista, a enxergar só o lado ruim da coisa, o que deu errado, os fracassos. Costumam ignorar também as suas conquistas, tá? Costumam a fazer muitas críticas em relação a si mesma. São pessoas que sempre estão focando ali no negativo.
e costumam se culpar também quando as coisas dão errado. Ó, importante aqui, a autorresponsabilidade é imprescindível para você ter sucesso na vida e para você ter uma boa autoestima. Só que o que acontece? Uma pessoa que tem baixa autoestima, ela se põe muito, ela acaba exercendo uma posição de vítima. De, ai, porque eu sou assim, eu não consigo, ai, tudo culpa minha, eu não sei o quê. Por quê? Aí ela pode estar até assumindo a responsabilidade, caso ela tenha errado. Mas quando você tem autorresponsabilidade, você assume e faz coisas diferentes. Você tem uma atitude ativa diante de um problema. Quando a pessoa tem baixa autoestima, ela assume, só que ela não consegue ter uma atitude ativa diante dos problemas. Os problemas se tornam muito maiores. E aí ela fica lá, né, esperando alguém vir, acolher, passar a mão na cabeça e dar uma solução, tá? Então, outros sintomas aqui, alguns sentimentos bem frequentes: ansiedade. Ansiedade é um medo futuro. Então, a cabeça de uma pessoa que tem baixa autoestima é sempre pensando no pior, porque assim, ela não vai dar conta, vai dar tudo errado, as pessoas vão rir dela, porque ela não enxerga valor em si mesma. Ou seja, ela não se estima, né? Procrastinação também, ou seja, eu deixo para depois o que eu podia fazer agora. Eu deixo para depois o que eu sei que é importante fazer agora, que eu não me sinto capaz. Pessoas que têm baixa autoestima têm muita mania de perfeccionismo. Por quê? Porque acha que não se acha boa o suficiente, acha que tudo que faz está ruim. Então tem essa mentirinha que ela conta para ela mesma, né, para confirmar essa verdade, essa crença de incapacidade de que precisa estar perfeito. Outro sintoma, dificuldade de concentração, comparação também excessiva com outras pessoas, competitividade em excesso e falta de habilidade para lidar com críticas. Então, essas aqui foram alguns dos sintomas que eu trouxe, tá? Reflete aí, caiu alguma ficha? Você conseguiu identificar algum desses sintomas? Existem outros, tá? Mas eu trouxe aqui os mais frequentes. Você conseguiu identificar? Escreve aqui para mim, deixa um comentário dizendo qual desses sintomas você conseguiu identificar. Então, assim, ó, as consequências, né, da baixa autoestima são inúmeras, como eu já falei aqui para vocês. E falando ali de trabalho, né, na área profissional, o profissional que se encontra nessa condição, que não está com uma boa autoestima, costuma ter sua produtividade e capacidade de atender demandas acaba sendo muito prejudicada, né? Não consegue entregar no tempo, como eu falei para vocês, procrastina muito e aí se sobrecarrega muito também, porque tem dificuldade de dizer não. Quando eu não tenho uma boa autoestima, eu acredito que eu vou ser rejeitada porque eu não enxergo valor em mim. Então, se eu não enxergo valor em mim, eu também acredito que o outro não vai enxergar. Então, eu tenho muito medo de ser rejeitada. E isso faz com que eu tenha dificuldade em dizer não. E isso faz com que eu me sobrecarregue no trabalho, tá? E como eu falei para vocês, pode desenvolver a dependência emocional. Então, muitos e muitos prejuízos se você não olhar para a tua autoestima e fortalecer, né? Por isso que é muito importante, tá? Vamos aqui para o próximo. E como aumentar a autoestima? Como aumentar a autoestima? Construindo um autoconceito positivo. Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho um conceito negativo de mim mesma, a minha imagem, eu começo a me perceber de uma forma negativa, e isso vai influenciar no sentimento que eu tenho por mim, nos meus comportamentos e resultados. Então, quando essa é uma das estratégias, né? Quando eu consigo realmente mudar o conceito que eu tenho de mim mesma, consequentemente, eu vou mudar a forma
como eu me percebo. E uma coisa muito importante, por que muitas pessoas têm, porque muitas pessoas têm baixa autoestima? Porque não se conhecem, tá? Então agora eu quero que você preste muita atenção aqui no que eu vou falar. Se você estiver andando na rua, vamos lá, estiver andando na rua e eu falar assim para você, você ama aquela pessoa ali, você nem conhece essa pessoa, tá? Você não conhece. Aí você vai olhar para mim e vai dizer: oi? Quem é? Eu nem conheço essa pessoa, como é que eu vou amar essa pessoa? Ok, que conclusão que você chegou? É impossível você amar alguém que você não conhece, né? Você está vendo na rua pela primeira vez. Exatamente isso que acontece quando a gente não se conhece. Quando a gente não passa a olhar para nós mesmas, né? Só fica olhando para fora, para fora, para fora. Quando a gente para de ter esse olhar para nós mesmas, nega a nossa história, ou seja, não se conhece, deixa para lá. Acha que é frescura, né? Autoconhecimento, ou acha que o autoconhecimento você vai lá, responde umas perguntinhas e tá tudo ok. E não. O autoconhecimento, ele não é fácil. Não é um processo leve. Você vai encontrar muitas coisas que você não quer encontrar, né? Quando tem algo que fere a gente tende a não se lembrar. Só que se a gente não trata, isso vai interferindo, inclusive na própria forma de você se ver, tá? Então, para você elevar a sua autoestima, é muito importante que você se conheça, que você se conheça. E o autoconhecimento, ele é eterno. Por quê? Porque todo dia você muda. Eu não sou uma pessoa igual ao que eu fui semana passada, ao que eu fui mês passado. Eu tô mudando. Todo dia eu aprendo algo novo. Todo dia eu me desafio a fazer algo que eu não fiz, então eu mudei. Coisas acontecem na minha vida que vão me exigir uma postura, né? E assim eu vou mudando. E cada vez mais precisando me conhecer melhor, precisando ver onde que é importante melhorar, o que é importante corrigir. Então, o autoconhecimento, ele é eterno. E quando você foca no autoconhecimento, como eu falei aqui, você, consequentemente, eleva a sua autoestima. E aqui eu trouxe 3 passos para você elevar a sua autoestima. Essa estratégia, como eu falei para vocês, ela é muito simples, mas muito poderosa, tá? Por quê? Porque ela vai agir na percepção, na imagem que você tem de você mesma. Existe um pressuposto da PNL, da Programação Neurolinguística, que diz o seguinte: nós temos todos os recursos de que precisamos. Então, você tem os recursos que você precisa, só que muitas vezes você não consegue ativar por uma falta de estratégia. Por exemplo, eu quero ser mais corajosa. Eu vou procurar isso fora? Não, tá dentro de mim. Teve algum momento da minha história, da minha vida, em que me exigiu coragem e eu consegui. Que momento foi esse? Tá? Então, assim, nós sempre vamos ter os recursos que precisam ser ativados e desenvolvidos ainda mais. Então, essa estratégia que eu trouxe hoje é para fazer exatamente isso. E quando eu ativo esses recursos, eu começo a focar em algo positivo dentro de mim. Né? Eu começo a me perceber de forma diferente, a olhar, tipo, para as minhas conquistas, opa, eu consegui realmente isso, a reconhecer o meu potencial. Então, vamos lá, eu vou aumentar um pouquinho aqui o slide, tá? Peraí, opa, cadê? Para você conseguir visualizar melhor. Então, vamos lá, o que você vai fazer? Você vai fechar os olhos, fecha os olhos, tá? Fecha os olhos. Eu tirei aqui o slide, porque você vai fechar os olhos mesmo. Então, fecha os olhos, se concentra, respira fundo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca
Isso. Quanto mais você me ouvir, mais relaxada você vai ficando. Isso, cada vez mais. Eu quero que você se lembre de alguma conquista sua. De alguma conquista sua. Pode ser lá da sua infância ou de algum momento mais recente. Traga aí para sua memória alguma conquista, algo que você conquistou, que você se desafiou e conseguiu. Isso, vai trazendo para tua memória. Isso, muito bem. Você está indo muito bem. Isso. Agora, você vai reforçar essa imagem que representa este momento de conquista. Então, traz bem forte essa imagem, deixa ela bem colorida, bem colorida. Isso. Vai nutrindo o seu corpo desse sentimento advindo dessa imagem. Isso, muito bem, muito bem. Isso. Agora eu quero que você coloque as duas mãos em cima do seu peito, do lado esquerdo. Respira fundo. Isso, vai curtindo esse sentimento de conquista, de alegria. Ai, muita alegria. Vai trazendo um sorriso no rosto. Ok, muito bem. Agora eu quero que você reflita sobre o que em você te levou a conseguir essa conquista. O que em você te levou a conseguir essa conquista? Por exemplo, a coragem, disciplina, foco, resiliência, perdão. O que em você? O que em você te levou a conseguir essa conquista? Isso, vai alimentando o seu corpo, continua com a mão no peito. Isso, muito bem, muito bem. Ótimo, fica com esse sentimento bom. Agora eu quero que você transforme isso em uma crença, tá? Por exemplo, se o que me levou a conseguir essa conquista foi foco, foi determinação, eu vou transformar isso numa frase. Por exemplo, eu sou determinada. Eu sou determinada. Isso, vai repetindo a frase relacionada aí com recurso, né? Então, eu sou, e vai falando. Isso, muito bem. Vai trazendo esse sentimento de alegria, dessa imagem aí que representou uma conquista para você. Vai falando. Toda vez que você repete, mais você vai convencendo a sua mente de que isso é uma verdade. E convencendo a sua mente de que isso é verdade, você, consequentemente, consegue aumentar a sua autoestima, tá? Muito bem, pode abrir os olhos. Ok. Esse exercício que fizemos agora usou um estímulo interno, que foi a sua memória, você se lembrou de algo. E como eu falei para vocês, a mente subconsciente ela é atemporal. Então, se você lembrou de algo, obviamente que aconteceu no passado, né? Essa mente ela não consegue diferenciar passado, presente e futuro. Ela acredita que está acontecendo neste exato momento. E aí você acaba trazendo aquela emoção correspondente ao que você lembrou, tá? Então, esse exercício é incrível, porque você está usando o poder da sua lembrança, né? Mas principalmente da sua imaginação. Está trazendo essa imagem que realmente consegue mudar o seu estado emocional.
Então, em um momento ali que vai te exigir que você seja, por exemplo, mais corajosa, ou o recurso aí que você disse, é só você fechar os olhos, se lembrar dessa cena, colocar a mão aqui. A gente fez uma âncora, né? A gente ancorou aqui. E aí repetir, eu sou, né? Isso que você falou, sou determinada, sou corajosa, enfim. E aí você vai nutrindo o seu estado emocional e mudando a imagem que você tem de você mesma. É muito importante você fazer isso todos os dias. Por quê? Porque a repetição leva a uma automatização dessa informação. Ou seja, faz com que essa informação, esses pensamentos se transformem em uma crença. E é isso que é importante a gente mudar se a gente quer elevar a nossa autoestima, tá? Comenta aqui o que você achou do exercício, se você conseguiu fazer, se você tem alguma dúvida. Comenta aqui. Isso. Comenta, anota no seu caderno, tá? Muito importante você anotar o exercício, porque não adianta você estar aqui hoje comigo e não colocar isso em prática, tá? Então, gente, esse exercício, como eu falei, é muito poderoso. E se você que está aqui hoje, tá decidida a mudar essa realidade que você está vivendo, porque é muito triste você olhar para sua história, você saber que você não está vivendo a história que você realmente quer, mas você olhar para ela e você não ter forças o suficiente para mudar, você não acreditar que você é capaz de mudar, ou seja, você não conseguir elevar a sua autoestima para fazer o que precisa ser feito, é muito triste. É muito triste porque temos somente uma vida. E aí tem muitas pessoas que infelizmente chegam lá nos seus 90 anos, né? E olham para sua história e se questionam: o que eu fiz da minha vida? Eu poderia ter vivido muito mais. Então, se você está aqui hoje, né, comigo, é porque realmente você deseja dar um passo a mais, né? Você realmente deseja mudar esse cenário insatisfatório que você está vivendo. E por isso eu quero te convidar para você participar de um workshop que eu vou dar no dia 12 de novembro, tá? Esse workshop é para quem quer se aprofundar um pouco mais nessa jornada de desenvolvimento pessoal. O workshop ele será 80% prático, ou seja, você vai não só aprender, mas você vai vivenciar durante 3 horas de treinamento, você vai vivenciar 5 estratégias de programação neurolinguística, né? Que vão te ajudar a construir uma autoimagem mais positiva e, consequentemente, melhorar ainda mais a sua autoestima. E por que é importante ter uma autoimagem positiva? Porque ela influencia nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, comportamentos e resultados. Então, se você quer mudar essa realidade que você está vivendo, é necessário mudar essa imagem, tá? E as áreas da sua vida. E pensando em te ajudar, né, a participar deste treinamento, eu conversei com a minha equipe e a gente decidiu colocar um valor bem simbólico para você que está aqui assistindo a aula, um valor de R$ 47. O que é R$ 47, gente? Você não consegue comprar nenhuma pizza por esse valor hoje em dia, né? E quanto que vale você conseguir desenvolver a sua autoestima? Quanto que vale você se perceber de forma mais positiva? O quanto que vale você ter relacionamentos mais saudáveis? Quanto que vale a sua felicidade? Você já se perguntou sobre isso? Então, R$ 47 realmente assim, é um valor muito simbólico para você realmente poder estar comigo durante essas 3 horas e poder aprender e vivenciar essas 5 estratégias, tá? E o link para você participar e para tirar as dúvidas com a equipe está na descrição do vídeo, aqui embaixo. Então, vai ser um encontro exclusivo, fechado e ao vivo para quem quer mudar
a percepção sobre si mesma, em relação ao trabalho, em relação a outras áreas, né? Melhorar também a capacidade de fazer escolhas mais assertivas, de tomar melhores decisões, enfim, de melhorar de vida, né? Porque ninguém merece, gente. É muito triste você chegar no final da sua vida, olhar para a tua história e perceber que não viveu aquilo que você gostaria de ter vivido. Por quê? Porque você não se achava capaz de fazer o que precisava ser feito. Ou que você, no fundo, não se sentia merecedora de ter a vida que você desejava. Então, para que você realmente não passe por isso, eu quero te convidar para você participar. Tome uma decisão, né? A vida é feita de decisões. Então, até quando que você vai ficar procrastinando, deixando para depois essa decisão importantíssima? Lembrando, para participar, o link está aqui embaixo, tá? E dúvidas, qualquer tipo de informação, o link também está aqui para você poder falar com a minha equipe. Então vamos lá, gente. Para finalizar a nossa aula com chave de ouro, eu vou fazer uma retomada bem rapidinha dos principais tópicos que eu passei aqui para vocês. E, por favor, né, vamos colocar essas informações, esse conhecimento em prática, porque não adianta nada você estar aqui hoje absorvendo essas informações e não fazer diferente, né? E você não aplicar aí no seu dia a dia. A ação, ela é poderosa e a ação, ela consegue mudar a nossa realidade. Então, vamos lá. Nós vimos que a autoestima não tem a ver necessariamente com aparência física, né? Não se limita à aparência física. Existem pessoas belíssimas que não se sentem bem com elas mesmas, ou seja, que têm baixa autoestima. Então, a autoestima, ela vai muito além do que os olhos podem ver. Ela está relacionada a um sentimento de valorização. Está relacionada à percepção, à imagem que temos de nós mesmas. Vimos também que é na infância, a partir do olhar do outro, é que a nossa autoestima ela é formada, principalmente na nossa infância, né? E enquanto adultos, ela pode sim ser afetada a partir também dos nossos relacionamentos, a partir do ambiente em que a gente se insere e também da comunicação que a gente decide ter com nós mesmas. Se eu sou uma pessoa que fico falando coisas negativas para mim mesma o tempo todo, a minha autoestima com certeza será afetada. Vimos também os principais sintomas, né? Para você conseguir identificar aí o seu nível de autoestima. Então, como que eu sei que eu tô com a minha autoestima baixa? Você consegue receber elogio? Então, não aceitar elogio é um sintoma, procrastinação é um sintoma, sabotagem, dependência emocional e a própria depressão que a gente viu, né? E aí, por último, eu passei uma estratégia bem poderosa de programação neurolinguística para você usar o seu poder da imaginação a partir de uma memória, né, de uma lembrança, e a partir disso extrair o recurso que você usou para conquistar isso que você se lembrou, e depois de você ativar esse recurso, transformar esse recurso em crença. E aí repetir, 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 repetir até se tornar uma verdade. Lembrando, não adianta você repetir se você não pôr sentimento. E o sentimento você consegue trazer a partir dessa lembrança. Então é isso. Então é isso, gente. Eu estou muito feliz de poder ter compartilhado a minha experiência, o meu conhecimento com vocês. E tenho certeza aí que muitas fichas caíram, né? E lembrando, quando as fichas caem, quando alguma reflexão importante vem à tona, é muito importante a gente se perguntar o que eu faço com isso que eu aprendi aqui. Ou seja, de tomar decisões. E você, o tempo todo, está tendo oportunidade de tomar decisões para que lá no final da sua vida, quando você chegar aos 90, aos 100 anos, você olhar para a tua história e perceber que realmente você viveu a vida que você queria e não a vida que as pessoas queriam para você. E para você viver a sua vida é importante que você tenha uma boa autoestima, ou seja, que você se valorize, porque se você não se valorizar, ninguém mais vai
te valorizar. Então, para você, então não deixe para amanhã. Clica aqui no link abaixo, já faz a sua inscrição para o workshop. Aproveite essa oportunidade, né? O sucesso está aí para quem age, para quem não espera, e sim aproveita as oportunidades, tá bom?